Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Essa aula aqui, ela faz parte de um dos nossos módulos Ministério Profético, do Trabalhadores da 1ª Hora. Esse treinamento é uma jornada em vídeo, onde nós abordamos sobre toda a estrutura que compõe a Igreja de Cristo. Você pode estar acessando o treinamento completo nesse QR Code que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E é muito importante que você participe nos comentários, tanto se você concorda ou discorda com o conteúdo aqui compartilhado. Dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Então é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva e comente. Sem mais delongas, vamos para a primeira aula deste módulo. Então vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai ver um pouco, sobre o ministério profético. Então, para dar início, a gente precisa definir, no original da Bíblia, como surgiu, a palavra profeta. Até coloquei no livro aqui, que ela tem duas origens. Ela tem uma origem no hebraico, no que compõe o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, e também existe um original oriundo da palavra grega, já no Novo Testamento. A palavra profeta no Antigo Testamento vem do hebraico navi, conforme você pode ver aí no dicionário Strong, E alguns de seus significados é porta-voz, orador, profeta, e também servia para o falso profetismo, Então essa palavra navi no Antigo Testamento, ela definia tanto um profeta genuíno, também quanto um falso profeta, ou um profeta corrompido, servia para os dois contextos. Já no Novo Testamento, a gente vai ver que o original da palavra, na origem grega, é profetes, para os profetas verdadeiros, e pseudo-profetes, para falsos profetas. Então a gente tinha duas palavras já aqui, definindo, uma para profetas verdadeiros, profetes, e outra para pseudo-profetes, falsos profetas. Dos 5 ministérios que nós vamos ver, juntamente com o ministério apostólico, o ministério profético ele é um ministério fundamental, Como a gente viu na aula lá do apóstolo, a pedra angular e toda a história da igreja foi firmada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Então a gente vai ver um pouquinho como que esse ministério se movimenta ao longo das aulas neste módulo. Então no século XXI, você viu um surgimento de um movimento profético muito forte. Então muita gente, se declarou profeta nesse período. Então a gente precisa saber o que a Bíblia traz como movimentação de um ministério profético para que a gente não venha a cair em enganos e cair nas histórias de falsos profetas, ou de narrativas de falsos profetas. Porque Jesus nos alertou que nos finais do tempo haveriam muitos falsos profetas, que na época dele já tinha muitos falsos profetas. Então ao longo dessas aulas, eu separei para você aqui em 3 aulas, uma falando sobre o profeta genuíno, para você saber como o profeta se movimenta. Outra falando sobre profetas corrompidos, E outras abordando somente o falso profetismo, O que é o falso profeta, como identificar um falso profeta. Como você saber se um profeta é corrompido ou não. É isso que a gente vai ver nas aulas que eu separei para você. Então aqui a gente deu só uma pincelada, para você meio que se inteirar no ministério profético. E depois a gente vai entrar mais a fundo sobre cada uma dessas. Então tu vai saber identificar um profeta quando ele é verdadeiro, quando ele é falso e quando ele está com seu coração corrompido, pela ganância, avareza, enfim, preso a outras coisas. E ele comunica, profetiza, procurando um benefício próprio. Então fique atento aí, que a gente vai ver muita coisa legal. Inclusive a gente vai falar sobre o espírito de Jezabel, o espírito de Balaão também. Então isso aqui foi só uma aula introdutória, para você ver mais ou menos o significado, de profeta e não. Eu quero deixar aqui para você, essa passagem de Mateus 7,15, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então é justamente isso que nós veremos ao longo das próximas aulas. Vamos aprender a identificar se um fruto provém do Espírito Santo ou se um fruto provém de raiz maligna. Então, te espero na próxima aula. Você que gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Eu te espero lá dentro da jornada em vídeo dos trabalhadores da 11ª hora.